Vamos falar de Vasco, Moraes, vamos falar sobre tentar explicar ao torcedor como que acontece nos tempos de negociação. Aí quando não acontece, muita gente acaba nos culpando como se a gente fosse culpado como a gente estivesse fazendo parte da negociação. E quando há frustração, como não tem como falar diretamente com a cartolagem, vai culpando o jornalista. Eu vi um colega sendo duramente criticado pelo caso do Marlon Freitas, que vai por aí. Vamos falar sobre isso após a vida. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço pra todo mundo. E domingo a bola rola. E como rola? Em 6 de janeiro, às 4 da tarde, Vasco e Grêmio, abertura do Campeonato Brasileiro. Esperamos um campeonato menos sofrível. Sei que a torcida está pensando ao contrário. Tem muitos colegas já cravando o Vasco como rebaixado, inclusive. Mas futebol não é ciência exata. Então eu sei que muita gente gosta de fazer previsão, mas eu acho que o futebol não é como o basquete, como o automobilismo, quem tem melhor carro vai ganhar a corrida. E aí o futebol é bastante justamente por isso. Se não o único esporte que o gorila pode vencer o monstro gigante. Mas vamos pensar positivo num bom campeonato brasileiro. Não vai lutar pelo título, mas pelo menos também não precisa passar, fazer conta no retorno de quantos pontos faltam para se salvar do rebaixamento. Bom, e esse período de negociação, a CBF fez até um artifício legal, que abriu uma janela doméstica para os jogadores que estiverem disputando os campeonatos regionais puderem se transferir de clube. Assim dá mais opção aos clubes de se movimentar no mercado interno. E há 2 meses atrás falou muito do Marlon Freitas no Vasco. E desde quando eu procurei, porque como se tratava de 2 clubes regionais, é preciso também ouvir o lado do Botafogo. E fontes ligadas ao Botafogo, que agora eu posso dizer, uma delas era o Bajuco, que era o diretor, que falava, olha, com o Vasco não rola. Primeiro que o João Texton gosta do jogador. Segundo, que é um adversário regional, não tem cabimento e haver estresse na própria torcida. Teve um período que a torcida do Botafogo botou o Marlon Freitas como um dos vilões, já que aquela pipocada enorme que o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro no ano passado, a torcida lá escolheu alguns vilões e o Marlon Freitas era um deles. Nesse período de dezembro a janeiro, se o Vasco tivesse tentado um contato com o jogador, era possível o negócio sair. Até o jogador estava frustrado e tudo mais. O João Texton, uma das poucas vezes que falou sobre negociação, ele falava claramente que, por mais que ele goste daquele atleta, se aquele atleta quiser sair, ele não vai ser um empecilho. Um exemplo foi o Victor Sá, que saiu de lá, foi para um clube fora do Brasil. E se fosse o caso do Marlon Freitas querer sair mesmo, por mais que o João Texton ame um jogador,
Ele falou que ao sair ele não ia segurar um atleta insatisfeito. Isso a gente já deixava, falei milhões de vezes, durante, até virou um disco arranhado. Tem gente falando que não rola essa negociação. Porém, teve colegas dizendo, inclusive, que o jogador estava empolgado, estava querendo muito tirar as coisas do clube. Era engraçado que uns colegas que cobrem com o Botafogo, ninguém, em hora nenhuma, perguntou diretamente sobre a Amaral Freitas se procedia ou não. O comportamento dele, né, durante os jogos, não me parece um jogador que está querendo sair. Mas tudo bem. E nesse período de negociações, há três tipos de... A gente tem que ter fonte de tudo. É empresário, familiar de jogador, e os cartolas dos clubes em questão. E há uns tipos de empresário. O empresário que luta pelo realmente interesse do jogador. Tem aqueles picaretas que só pensam naquela porcentagem que eles têm direito numa negociação. Tanto que tem vários jogadores aí que fica fixado em um clube, em 6 meses está trocando de clube. E tem uns que usam um possível interesse de um clube A para renovar com o atual clube. Só que a gente não tem como, a gente não é um detector de mentiras para saber se aquele empresário está te usando ou não. E não é nessa janela que passou, a janela internacional que passou. O Vasco foi muito usado de jogador sul-americano, que muitos deles o Vasco sequer procurou. Mas falavam que o Vasco estava interessado. Usavam aquele atleta para valorizar para um outro clube. Às vezes o empresário usava para renovar com aquele clube que estava negociando a renovação de contrato. Não sei se é por causa do Amaral Freitas. Tudo indica que é uma leitura válida. É que o empresário do jogador tenha usado o interesse do Vasco para renovar com o Botafogo, já que a renovação está bem adiantada, da maneira que ele deseja. Mas não tem como um jornalista passar a informação que ele tem. Que a fonte dele fala, é isso. Às vezes não é, mas a fonte dele disse, eu não tenho uma bola de cristal para saber que o cara está mentindo para ele. Eu citei no Boa Noite o presidente do Talheres, que pode cravar aqui na próxima. Desculpem. Na próxima janela do meio do ano que vai iniciar, ele vai colocar o Vasco que está interessado em algum atleta. Tem um jogador aqui, né, que o Vasco está interessado. Aí foi um festival disso. É muito fácil culpar o jornalista quando uma negociação não acontece. Porque a gente é mais acessível que culpar o presidente de um clube no céu de uma SAF. Como eu falei, eu não sou daqueles comparatistas, defende todos os direitos do colega, eu não sou panelinha, eu sou justo. Foi legal o que fizeram com o colega. Claro que teve também uns que usam até aumentam um fato para monetizar, já que hoje
com o advento do YouTube, das redes sociais. Tem outro que se criou-se uma nova fonte de renda que é muito bom. Mas a gente, nosso compromisso deveria ser, pelo menos, que a gente faz um juramento quando a gente se forma com a verdade. Teve no Marão Freitas recebeu um bilhetinho de ameaças de torcedor. Bom, o que eu posso falar, não estou atacando nem A nem B, mas se um atleta tivesse recebido ameaça, eu não teria feito B.O. Se ele tivesse recebido ameaça, ele teria ficado na cidade, ou melhor, teria trocado de um clube para o outro e ficado para morar no mesmo lugar. Algo está estranho nessa parada, não. Bom, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da terça-feira do Vasco. E esperamos que o Vasco nos dê boa notícia de avanço, pelo menos na negociação de reforços para essa janela doméstica. Até mais.